Mês da Bíblia nesse ano de 2024, estamos estudando, rezando, meditando, interiorizando o livro de Ezequiel. Hoje vamos estudar a responsabilidade individual do pecado. Mas antes, vamos fazer uma breve oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para a gente entender o contexto do livro de Ezequiel, vamos ter que voltar ao livro de Êxodo para compreender por que o povo lá do tempo de Ezequiel estava tendo a atitude que nós vamos estudar nesse vídeo de hoje. No livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo do 6 ao 7, diz assim: O Senhor passou diante deles, clamando: Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade. Até aí tá tudo bem. Que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Até aí tudo bem. Mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, de novo, é essa parte aqui que o pessoal de Ezequiel começa a usar, né? Então aqui, ó. Mas não tem por inocente o culpado. Até aí tudo bem, né? O culpado é culpado. Porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos, até a 3ª, 4ª geração. Para o povo de Ezequiel, eles estão interpretando de tal maneira: a culpa do antepassado impediu o povo de reconhecer seus próprios pecados e se converter. Ou seja, então foi o pessoal lá daquela época que fez, né, os pecados. Deus está culpando a gente até a 4ª geração. Então, né, eu não preciso admitir que peco também, que falho, porque Deus está castigando por um pecado não que eu fiz, mas é dos meus antepassados. Olha só a tristeza da coisa, né? O povo de Ezequiel estava pensando desse jeito. Só que veja bem, mesmo naquela época lá de Êxodo, nós tivemos a primeira geração, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque foram eles que murmuraram, foram eles que adoraram, né? Fizeram lá uma estátua de bronze e ficou adorando, né? Enquanto Moisés estava subindo para pegar os 10 mandamentos. Mas a segunda geração, que não tinha nada a ver com isso, recebeu novamente a catequese de Moisés, mas Moisés já estava bem velhinho e apesar dele não ter pecado, ele ficou com o povo antigo e a nova geração entrou para a terra prometida com Josué. E Josué continuava dando as mesmas catequeses que Moisés, ou seja, Deus não castigou a segunda geração. Se fosse por aí, né? Então, certamente a segunda geração, nem a 3ª nem a 4ª teria entrado. E não foi por aí, porque o que predominou foi a misericórdia de Deus. Trazendo para o livro de Ezequiel, que o povo estava, né? Com esses pensamentos de, os meus antepassados pecaram, então eu não preciso, o pecado não é meu, é deles, né? Olha só o que diz em Ezequiel, capítulo 18, versículo do 1 ao 2. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos: por que repetes continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Ou seja, os pais cometeram pecado, mas são os filhos que estão pagando, né? Deus, ele quer saber, por que diz? E segue, né? Ezequiel 18, capítulo 18, versículo do 3 ao 4, diz assim: Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel, e a mim
que pertence, é a mim que pertence as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Então aqui Deus está deixando bem claro que ele não vai condenar quem é inocente. Tem, né? Se você continuar lendo capítulo 18, tem um alto discurso sobre isso, que Deus não vai condenar quem é o inocente. Deus vai condenar quem é o culpado. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pela dos filhos. É ao justo que se imputará a sua justiça e ao mal a da sua malícia. Bem, tá bem claro, né? Que Deus não vai culpar o filho pelos pecados do pai, né? E se o pecador se arrepender, se houver arrependimento, tá lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 ao 22. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo, e não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Então, olha só, ainda que o mal, né, o pecador cometeu coisas ruins, se ele se arrepender e passar a seguir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, Deus perdoa. E trazendo para os dias de hoje, né, nós católicos, apostólicos romanos, temos a confissão. Então, muitas pessoas às vezes, né, quando vêm conversar, no momento de partilha, tem aquela coisa de culpar terceiro. Numa confissão, né, quando a gente vai fazer confissão, não é para falar porque meu marido traiu, me traiu, eu traí também. Não. Você aí tá dizendo, eu só fiz uma coisa errada, mas a culpa é dele, né? Na confissão, você tem que dizer o seu pecado sem atribuir culpa para ninguém. Traí meu marido. Claro que numa direção espiritual, que é um outro momento, um momento onde você vai dialogar com o padre, né? Talvez seja melhor primeiro fazer uma direção espiritual e depois uma confissão. Não dá para ser no mesmo dia. Então, assim, falar, padre, numa direção espiritual cabe, padre, Cicraninho, o senhor sabe que eu sou casado com Cicraninho me traiu. E eu fiquei com tanta raiva que eu não quis nem saber e trair ele também. Mas na frente, assim, eu traí para ele saber, né? Foi vingança. Aí quando você vai dialogando ali com o padre, sentir raiva, sentir isso, sentir aquilo outro, entendeu? Tem todo um contexto. Ali você está fazendo uma direção espiritual, mas na hora de confessar, o meu pecado é meu, sem terceirizar a culpa para outras pessoas. Porque o vizinho botou som alto o final de semana inteira, eu fiquei com tanta raiva e xinguei o vizinho todinho. É correto isso? Não, né? Então, numa confissão, eu vou falar, xinguei o vizinho. Pronto, né? Meu pecado é meu sem terceirizar a culpa para as pessoas, né? É lógico que tem situações que somos provocados, lógico que tem situações que não foi assim, você estava quieto no seu canto e resolveu pecar. Mas mesmo assim, né? Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter caridade, né? Na teologia chama de temperança, que é o equilíbrio, né? Ali é aquele momento de cruz, é o momento de dor, né? Vai para o psicólogo, chama a polícia, né? No caso de som alto, chama a polícia, mas fique dentro da sua para evitar o pecado. E sim, é possível evitar o pecado, mas isso exige de nós, né, uma força interior, muita oração em dia para a gente não ficar terceirizando, né, os outros como culpa do nosso pecado e a gente sai de santo. Eu sou santa. Não, eu perdi o equilíbrio
né? Tal pessoa estava errado, mas diante de tal situação eu tenho que ter força, eu tenho que ter temperança. E assim funciona. Temos que lembrar que o pecado é individual, tanto que não entra o casal junto para poder fazer confissão, porque o pecado é individual, a responsabilidade individual do pecado, né? A esposa tem responsabilidade de levar o marido para Deus, mas se o marido não quer, né? Se o marido vai ficar na bebedeira, não vai à missa e blá 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 e blá blá blá, o papel da esposa é o seguinte: ela não tem como levar o marido à força para a missa, mas ela tem como rezar o texto. Então Deus vai chegar no final da vida e falar: você rezou o texto pelo seu marido? Amou seu marido? Tudo bem, pro céu, vai pro céu. Já o marido que não cumpriu os preceitos de Deus, bateu na esposa porque não ia, ficava nervoso, não ia à missa, às vezes não deixava ir à missa, bebia, né? Aí, subsolo, né? Vai pro inferno. Então, aqui é lógico, eu estou aqui fazendo um julgamento curto só para a gente exemplificar. Deus não vai pegar e falar, a culpa é da esposa que não levou o marido para a igreja. Deus não vai culpar, Deus não vai julgar assim. Então, que fique bem claro, né, que o pecado, ele é de responsabilidade individual. Por isso que o exame de consciência a gente deve fazer todos os dias. Ao final do dia, né, antes das orações, pensar bem, né? Será que eu levei Deus para as pessoas? Será que eu fui ignorante? Será que eu faltei com amor para o próximo? O exame de consciência é individual, né? Não tem assim, vamos fazer um exame de consciência com a família. Não, é individual. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado bem claro isso, que o pecado, a responsabilidade é individual. Até a próxima, pessoal. Tchau!